Olá, sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Hoje, dia 17 de novembro, e damos continuidade ao nosso ano bíblico. A nossa leitura de hoje foi Romanos, dos capítulos 5 ao 7, para prosseguirmos com o nosso ano bíblico, lembrando que o nosso objetivo é ler toda a Bíblia. Então, esses vídeos aqui foram gravados dentro de um projeto chamado Ano Bíblico. Então, para você que está assistindo esse vídeo, se você quiser entrar nesse projeto Ano Bíblico, é só você começar a assistir desde os primeiros vídeos. Nós temos uma sequência de leitura que nós vamos orientando você, de modo que, se você seguir esta sequência, você vai ler toda a Bíblia durante um ano, tá bom? Então vale a pena, tá? Nós estamos encerrando o nosso ano bíblico com algumas pessoas, mas os vídeos estão todos no canal, basta você começar a revê-los desde o primeiro vídeo, e aí você vai estar dentro desse projeto Ano Bíblico. Nós gravamos um vídeo de manhã, onde nós indicamos a leitura que será feita no dia, e gravamos outro vídeo como este, que você está assistindo agora, durante o dia também, explicando a leitura do dia. Então hoje nós vamos explicar a leitura que nós fizemos em Romanos capítulo 5 ao 7, hoje dia 17 de novembro. E nessa leitura que nós fizemos hoje, nós queremos responder a seguinte pergunta: a lei de Deus foi abolida? O que você acha? Então nós vamos responder nessa pergunta: a lei foi abolida? Se você quiser saber a resposta, assista o vídeo até o final. Nós iremos para a nossa vinheta e eu já volto. Solta a vinheta, editor. Voltamos com o nosso canal Descomplica Pra Gente. E aí, a lei de Deus foi abolida? Essa é a resposta que queremos obter na leitura de hoje, leitura de Romanos, capítulo 5 ao 7. Nós já fizemos, agora vamos comentar essa leitura. Mas antes, já peço para você deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal. É importante a sua inscrição nesse canal. Você já sabe que este canal é um canal que motiva as pessoas a estarem estudando a Bíblia. Nós não estamos aqui com o objetivo de falar de política, com o objetivo de fazer qualquer outra coisa. Este canal ele é destinado ao estudo da Bíblia. Então é por isso que eu apelo a você, apelo ao seu coração, ajude este canal a crescer. De que maneira? Compartilhando este vídeo com outras pessoas e se inscrevendo no canal, tá bom? Não custa nada. Aperte esse botãozinho vermelho aí de se inscrever, se inscreva no canal e nos ajude a alavancar. Muito bem, no capítulo 5, Paulo ele fala que nós temos paz com Deus, justificados, pois, mediante a fé. E a paz que temos com Deus é por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus nos uniu a Deus novamente. O pecado havia separado o homem de Deus, agora Jesus nos une. E hoje nós temos paz com Deus. E Paulo ele fala aqui no versículo 12 do capítulo 5, de que maneira o pecado entrou na humanidade. Diz assim que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Então o pecado ele veio lá por Adão, né? Por Eva e pelos nossos primeiros pais. Quando houve a desobediência, o pecado entrou no mundo. E olha a consequência do pecado. Paulo diz que pelo pecado veio a morte. Então a morte, queridos, ela não é plano de Deus, tá? A morte não estava nos planos de Deus para a humanidade. A morte é uma consequência do pecado. Quando Deus criou você, quando Deus criou a cada ser humano, o objetivo de Deus era que nós pudéssemos ter vida e abundância. Porém o pecado veio, foi introduzido na humanidade por conta da desobediência, e agora por um período de tempo, que é até a volta de Jesus, o pecado ficará aqui neste mundo. E a consequência disso é a morte. Nós morremos, nós sepultamos pessoas, nós perdemos familiares. É cruel o pecado, porque ele separa pessoas, separa mãe de filhos, separa esposo de esposa, separa famílias pela morte. Mas, queridos, logo Cristo voltará e Cristo ele colocará um fim ao pecado. Vamos estudar um pouquinho sobre a lei agora. A lei foi abolida?
Hoje as pessoas dizem muito, né? Muitas religiões pregam que nós somos salvos pela graça, estamos debaixo da graça, não debaixo da lei, que a lei foi abolida, que não é mais necessário guardar a lei. O que Paulo fala sobre a lei? Qual é a função da lei? No versículo 13, aqui do capítulo 5 ainda, Paulo diz assim: porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então, aqui Paulo já começa a falar o seguinte, que o pecado, ele esteve no mundo desde o princípio, quando Adão e Eva pecaram. Mas a função da lei é levar o pecado em conta, é mostrar o que é o pecado. E agora Paulo ele diz assim que o pecado não é levado em conta não havendo lei. Então, quando nós falamos que a lei foi abolida, é como se nós quiséssemos validar o pecado. Onde não há lei, melhor dizendo, não tem o pecado, porque o pecado não é levado em conta sem a lei. Então, o primeiro erro que cometem as pessoas quando dizem que a lei foi abolida, elas mal sabem que elas estão validando o pecado, elas estão dando carta branca para o pecado, para que o pecado não seja levado em conta. No verso 20, Paulo diz assim: a lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça. É claro que a graça de Deus, ela cobre, né? Pela graça nós somos salvos. E a graça de Deus perdoa os nossos pecados, né? O perdão de Deus, ele é extensivo a toda a humanidade. Todos aqueles que se arrependem conseguem obter perdão. Mas agora Paulo diz assim: que diremos então? Continuemos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como vivemos aí no pecado, nós que já morremos para ele. Então veja, agora Paulo diz assim que nós não devemos continuar no pecado, embora estejamos na graça. E agora, para eu não continuar no pecado, eu tenho que ter uma lei. Eu tenho que ter uma lei que me aponte o que é pecado. O que Paulo diz, que o pecado não é levado em conta sem lei. Então, agora Paulo ele fala que se estamos na graça, não vamos continuar pecando. E ele continua dizendo que nós fomos sepultados com Cristo pela morte e pelo batismo. Então veja que o batismo simboliza a morte de Cristo. E o batismo simboliza morrer para o mundo e nascer para uma novidade de vida. Agora, versículo 12 de Romanos 6 diz assim: portanto, não permitam que o pecado reine no vosso corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às paixões. Queridos, o pecado não pode reinar. O pecado não pode mandar em você. O pecado tem que ser um acidente de percurso. Não pode ser planejado, não pode ser algo que seja cotidiano na nossa vida, não. O pecado é um intruso. O pecado custou caro para nós. O pecado trouxe a morte para nós e trouxe também a morte do Filho de Deus. Foi por causa dos pecados que Jesus morreu na cruz do Calvário. Então, nós não podemos deixar o pecado ter domínio sobre nós. E Paulo agora, no capítulo 7, ele fala sobre a lei e o pecado. E olha o que diz o verso 7 agora, Romanos 7:7. Que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Pronto. Aqui Paulo é bem claro. A lei é pecado? Querido, então a lei é pecado? De modo nenhum. Mas a lei me faz eu conhecer o pecado, porque eu não conhecia a cobiça se a lei dissesse não cobiçarás. Eu não conheceria o adultério se a lei não dissesse não adulterarás. Entendem? Então a lei, ela existe para dar pleno conhecimento do pecado para nós. Aonde não há lei, não tem pecado, então eu não posso abolir a lei, como algumas pessoas querem fazer isso daí. Dizem que a lei ela foi abolida. E ele continua dizendo no verso 8, no finalzinho do verso 8, ele diz assim: porque sem lei o pecado está morto. Sem lei não tem pecado. É a mesma coisa a lei do trânsito. Por que hoje, se você avançar um sinal vermelho, você é multado? Por que hoje, se você estacionar num local proibido, você é multado? Porque existe uma lei do trânsito que fala que isso não pode fazer, que não pode avançar sinal vermelho. Agora, e se não tivesse essa lei do trânsito? Não teria problema nenhum. Você poderia avançar sinal vermelho, você poderia estacionar em local proibido, não iria acontecer nada, porque não existiria uma lei. Mas se existe uma lei, então a lei mostra, a lei dá limite para você.
Então a lei de Deus também é a mesma coisa. Se existe uma lei, existe limite para nós. Nós sabemos o que nós não podemos fazer. E se fizer é pecado. Agora, se eu digo que a lei ela foi abolida, então não existe mais limites para mim. Eu posso fazer o que eu bem quiser, o que eu bem entender, porque nada vai ser pecado mais. Vocês entendem? Então vocês veem o problema que criam essas pessoas de muitas religiões que dizem que Jesus aboliu a lei, que a lei não precisa mais guardar a lei. Você já deve ter ouvido alguém falar isso daí para você. Nossos irmãos e irmãs evangélicos de algumas outras denominações, alguns por falta de entendimento falam isso. Aprendem com seus pastores isso daí. E isso é uma aberração teológica, eu falar que a lei foi abolida. E Paulo fala assim no verso 12 do capítulo 7, portanto a lei é santa, os mandamentos santo, justo e bom. Eu tenho aqui algumas coisas que Paulo fala sobre a lei. Paulo diz assim, Romanos 7,12, esse texto que eu disse agora, a lei é santo, mandamento santo, justo e bom. Romanos 7,22, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Romanos 7,25, assim eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus. Romanos 5,13, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Romanos 8,7, vamos ler amanhã. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus. Então veja que Paulo, ele é a favor da lei, ele coloca a lei como método importante para a gente conseguir se livrar ou identificar o pecado e não pecar. Se alguém quiser abolir a lei, ou disser que a lei está abolida, ele vai viver em pecado, porque não haverá limite para ele. Eu não estou dizendo aqui que somos salvos guardando a lei. Não. Somos salvos pela graça. Mas a lei coloca limite. E um cidadão do céu que foi salvo pela graça, ele tem limite. Ele sabe o que ele deve fazer e o que não deve. E o que não deve, ele não faz. Se ele não faz, é porque a lei diz, não faça isso. Tá bom? Querido, seja você um fiel obediente à lei de Deus também. Tá bom? Não caia nessa conversa que a lei foi abolida, que não precisa mais guardar a lei. Não faça isso. Obedeça à lei de Deus. Enquanto durar o céu e a terra, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. Então a lei de Deus vai durar até a eternidade. Nós teremos uma lei para ser guardada. E como diz Paulo, a lei de Deus é santa, justa e boa. Deus abençoe você. Amanhã estaremos de volta com o nosso próximo vídeo. Te espero lá. Um abraço. Tchau, tchau.